Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Um forte abraço, desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Endel, meus amigos. Vamos para a tela da nossa pauta, que, claro, é com relação ao jogo do Bahia contra a equipe do Grêmio, derrota do Esquadrão de Aço. Bahia jogou bem, no entanto, não levou. Uma coisa é certa, futebol e merecimento, as duas palavras, uma são bem distantes da outra, né? É evidente que você vai ter times, jogos de um bom futebol e o triunfo. Mas, meu amigo, a gente cobrar do futebol merecimento, já aí você vai se frustrar bastante. Eu falo isso com relação ao jogo do Bahia contra o Grêmio. O Bahia jogou melhor do que a equipe de Porto Alegre, mas tomou 1-0 gol de Soares. Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. O Flu jogou melhor que o Bahia. Mas o Esquadrão de Aço fez 1-0 gol do Everaldo. Por isso que eu digo que futebol e merecimento eles passam bem distantes. Mas pode acontecer sim de uma equipe jogar muito bem e vencer. Isso acontece mesmo. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, jogador e arrebenta, tá aí, ó, no like. Tá aí a escalação do Bahia, eu vou colocar de uma maneira melhor. O Esquadrão entrou com esta formação. O Camilo Cândido, o David Duarte, o Gabriel Xavier, o Cicinho, o Marcos Felipe no gol. Rezende Acevedo, Cauli, Iago Felipe, Tassiano e Everaldo. Esta formação do Esquadrão foi a escalação fornecida, inclusive, pelo Esporte Clube Bahia nas suas redes sociais. No entanto, o Acevedo foi o volante e o Rezende foi o zagueiro, né? O Rezende ficou ali na zaga. O Bahia jogou com 3 zagueiros. Eu vou mostrar o campinho para vocês, para justamente justificar o posicionamento do Rezende, que foi o terceiro zagueiro. O Bahia jogou bem, ocupou muito bem o meio de campo. Esquadrão de Aço, apesar da escalação que sugeria uma equipe mais pragmática, mas isso não aconteceu. Ao ter a bola, o Bahia buscava o jogo, buscava fazer o gol. No entanto, o Esquadrão de Aço errou demais, sobretudo nos passes e justamente na decisão. Muitas vezes era para dar de primeira, segurava a bola e segurava demais. Muitas vezes o colega passava do lado direito, a melhor opção era do lado esquerdo, ele dava do lado direito. Então, o Bahia vem sim acumulando erro de passes e erro de decisão na hora do jogo. No entanto, é bom falar que os 3 últimos jogos do Bahia, e aí eu cito os 2 últimos fora, e o jogo do Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro, e o jogo do Flu, o Bahia não jogou bem. Necessitava fazer um bom jogo e fez. Jogou muito bem, uma equipe bem equilibrada. Será que o Rogério Ceni encontrou a equipe com esta formação no meio de campo? Porque, sinceramente, o que mudou foi a saída do Biel e a chegada do Acevedo. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, eu já venho falando há muito tempo. Se o Bahia quer algo mais em 2024, se o Bahia quer disputar títulos e títulos nacionais, chegar em uma competição internacional, o Bahia vai precisar melhorar muito o seu meio de campo. E ontem, como o meio de campo jogou bem, olha como foi o jogo do Bahia. Então o meio de campo é importantíssimo. Acevedo jogou muito bem. O Tassiano também, embora tenha errado em decisões, em passe, também se movimenta muito bem, ocupa muito bem os espaços. O Iago Felipe jogou bem. O Cauli também fez um bom jogo. O Everaldo, por exemplo, apesar de não jogar no meio, ele travou uma disputa com o goleiro Gabriel Grando, né? 2 grandes defesas do Gabriel, uma no chute do Everaldo, outra na cabeçada. Então, meus amigos, o Bahia de fato fez um bom jogo. Mostrando para vocês aqui pontos positivos e negativos, tá aí o ponto negativo de X e verdinho é o ponto positivo. Eu vou trazer o ponto negativo principal, é o erro de passe e erro na tomada de decisão. Se o Bahia acerta o passe ali do último terço, e eu falei isso na narração no segundo tempo, se o Bahia conseguisse acertar o passe do último terço ali, meu amiguinho, o resultado seria outro. Então, a assertividade no passe é fundamental. Além disso, tomada de decisão. Essas tomadas equivocadas, erros na tomada de decisão, vem muito do nervosismo, da atual situação que o Bahia está, né? O Bahia luta para não cair, então o jogador emocionalmente ele não está bem equilibrado para um jogo difícil, como é jogar contra o Grêmio na sua arena, lotada, mais de 30 mil pessoas. Então, este erro vem muito por conta da ansiedade também. Mas eles são profissionais, jogadores de futebol, relaxar um pouquinho mais, ter segurança. Este jogo é um jogo que pode ser determinante. Jogou bem contra o Grêmio, agora vai enfrentar o Cuiabá, vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa. Então esse jogo dá mais confiança para que o Bahia acerte as suas decisões e acerte os passes também. É nisso que nós confiamos, na minha opinião. Este é o ponto negativo. O Bahia precisa acertar, errou muitos passes
e errou na tomada de decisão. Ponto positivo é justamente o bom jogo do Bahia. Embora erros de passe e erro na tomada de decisão foram relevantes, mas o Bahia se posicionou muito bem no campo, o Bahia fez superioridade numérica no meio de campo, a equipe do Grêmio é uma equipe que faz muitos gols, o Suárez teve dificuldade, ficou nervoso, inclusive o nervosismo do Suárez inflamou a partida, deixou o Bahia cair um pouquinho na intensidade, mas depois o Bahia volta a ter o controle do jogo, é um ponto positivo, o Bahia controlou o jogo frente ao Grêmio, que hoje, por exemplo, disputa título, então é um ponto muito positivo esse tipo de jogo que o Bahia fez. Acredito que foi muito por questões da formação tática ali do meio de campo, acumular mais jogadores no meio e esses jogadores estiveram em um bom dia. Não é necessário somente você estar bem taticamente, o jogador está bem e o conjunto foi importante para o Bahia jogar melhor do que a equipe do Grêmio. Destaque também, ponto positivo, foram os 3 zagueiros do Bahia. O David Duarte, que já não jogava um bom tempo, fez bem a zaga central. O Rezende, jogando do lado esquerdo como zagueiro, também jogou bem. Gabriel Xavier não pode deixar sentar, não pode ficar no banco de reservas, a palavra é essa. O Gabriel Xavier não pode ser banco de reservas do Bahia, jogou muito bem. Destaque também para o Acevedo, que quando joga bem sai de baixo. O Acevedo, quando joga bem, meu amigão, segura. Muito bom jogador uruguaio do Sport Clube Bahia. Esses foram alguns pontos positivos que eu gostaria de citar. E lembrando que nós vamos, claro e evidente, com mais tempo, em uma live, com você participando, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses pontos negativos e pontos positivos do Bahia, que na minha opinião também foram bem relevantes para pensar no jogo contra o Cuiabá. Fazer um jogo equilibrado como foi feito. Agora, ataque, ser mais assertivo, vai fazer com que o Bahia possa vencer a equipe do Cuiabá. Tá aí a movimentação do Esquadrão de Aço. Deixa eu colocar um pouco maior. Deixa eu ver, será que vai ficar aqui? Ficou bom, né? Mas eu tirei um pouquinho aqui o jogador do Bahia. Eu vou voltar aqui para esta formação para ficar melhorzinho para a galera. Cadê o Ender? Bota na tela, aparece, pronto. Aqui são os 3 zagueiros do Bahia. O Gabriel Xavier, lado direito. David Duarte, central. Lado esquerdo, Rezende. Mapa de calor na análise importantíssima, e aí eu convido para você ficar ligadinho nessa análise, que nós vamos explorar um pouco mais na nossa live deste domingo. Gabriel Xavier avançado e Rezende também. Isso mostra que o Bahia jogou bem dentro do campo do adversário, não tem razão? E o David Duarte na segurança. Os outros 2 zagueiros do Bahia, laterais, jogaram avançados em cima do Grêmio. Isso foi perceptível, inclusive, durante o jogo com o Gabriel Xavier e também com o Rezende. Mais até o Gabriel Xavier, que, sinceramente, ele tem aquela questão do zagueiro corajoso, né? Que vai com a bola, se tem espaço, ele vai com a bola. O time do Grêmio colocou o seu bloco baixo e aí sobra espaço para o zagueiro e o Gabriel Xavier jogou bastante nesse espaço deixado pela equipe do Grêmio. Mas eu queria sinalizar para vocês justamente isso. O mapa de calor do Gabriel Xavier e do Rezende mostram claramente que o Bahia jogou bem avançado dentro do campo do adversário, beleza? Nós temos aqui também o posicionamento de cada atleta. Na figura maior é o Bahia, a figura um pouco menor é o Grêmio. Eu deixei assim para justamente a gente poder identificar melhor. A figura maior é a do Bahia, a figura menor é do Grêmio. Mostra que o jogo foi jogado no meio de campo, congestionamento aí do meio, né? Percebe-se também o camisa 33 do Bahia, tá aí na tela, é o David Duarte, na zona de segurança, Rezende um pouco avançado com o Gabriel Xavier, os laterais do Bahia bem avançados, não é verdade? Jogando avançados e ali compactados os atacantes do Bahia, o Cauli, ali junto também do Everaldo, beleza? Então tá aí também a formação aonde os jogadores estiveram mais posicionados dentro do campo e mostra que a batalha foi bem no meio e o Bahia levou vantagem neste jogo, nesta batalha de meio de campo dos 2 times, beleza? Nós temos aí também a formação do Bahia, do SofaScore, mostra mais um pouco a realidade, né? O Bahia jogou com 3 zagueiros, o Grêmio também. O Grêmio também jogou com 3 zagueiros. O Grêmio jogou com o Kahneman, jogou com o Bruno Alves e o Bruno Uvni. 3 zagueiros também, a equipe gremista, mas o Esquadrão de Aço, na minha opinião, mesmo jogando mais ou menos espelhado com o Grêmio, foi bem melhor, sobretudo no meio de campo. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, você vai lascar o dedo no like dessa moral pra gente? Vai, joga duro e arrebenta. O Bahia jogou bem, mas não levou. Normal. O negócio agora é vencer. O cobrar do Bahia, por exemplo, um desempenho
melhor, jogar bem já na reta final da competição, eu acho que é melhor pontuar. Então o que fica, na realidade, é o Bahia precisava pontuar contra o Grêmio, jogou para isso e não aconteceu. Então é importante que o Bahia vença a equipe do Cuiabá, independente se vai jogar bem, se vai jogar mal. O Bahia tem que vencer a equipe do Cuiabá e tem que vencer o Atlético Paranaense. São 4 jogos fundamentais para a vida do Bahia na competição. Dos 4 jogos, o Bahia faz 3 dentro de casa. Então, nós vamos torcer para que o Bahia vença. E eu só vou entrar na questão do desempenho após a análise positiva do resultado. Nós temos que pensar agora no resultado, é reta final de competição. Cabe à diretoria do Bahia de Futebol começar a fazer uma análise para 2024, ter mais assertividade nas contratações e contratar jogador de qualidade, sobretudo no meio de campo, e um centroavante top das galáxias, beleza? Forte abraço a todos vocês, espero ainda esta noite de domingo para a gente debater cada vez mais o nosso Esquadrão de Aço, um pouco mais de profundidade. Forte abraço a todos, valeu!